Eu já ouvi por aí muita gente dizer que sorvete e gelato são a mesma coisa. Já ouvi até dizerem que é uma frescura. Tudo bem, se você quer chamar gelato de sorvete. Tipo aquela briga do biscoito, da bolacha, que todo mundo sabe que o certo é bolacha. Mas não é certo chamar sorvete de gelato. Tá, pera, ficou confuso? Calma que eu vou te explicar tudinho aqui nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Carolinando. E aqui nesse de Carolina eu vou te contar as diferenças entre sorvete e gelato. Como surgiu o sorvete? O sorvete já foi definido de várias formas, já foi reivindicado como uma criação de diversas nações e honestamente, eu não quero entrar nessa briga. Porque eu acredito que muita criação acabou não sendo documentada e passa batido pela história. Não dá para bater o martelo, mas eu vou contar um pouquinho do que eu sei para vocês. Olha só essas primeiras receitas do sorvete que foram encontradas. Nessa aqui, o sorvete é feito com creme de leite e açúcar, acrescido de pétalas picadas de flor de laranjeira. A mistura é levada a um recipiente que é colocado dentro de um outro recipiente bem gelado, abastecido com gelo e sal, agitando essa mistura, esse creme, de tempo em tempo para não endurecer. O processo leva cerca de 2 horas e aí surge o sorvete. Já essa segunda receita é feita com um creme cozido bem parecido com um creme anglese, sabe? Chamam esse creme de mingau fino e é feito com creme de leite fresco, leite, açúcar e gemas de ovos. O creme cozido é disposto em formas de gelo que são levadas ao gelo por 3 horas e depois é desmoldado esse sorvete, que chamavam de queijo. Deu para perceber que tem algo em comum nas duas receitas, né? As duas levam açúcar e creme de leite fresco. A diferença é que a primeira receita é feita com creme cru que tem ação mecânica. E a segunda receita é feita a partir de um creme cozido que não tem ação mecânica e é apenas congelado. Aí a gente encontra várias outras fontes. Algumas delas mostram o sorvete feito a partir de uma raspadinha acrescida de sucos, como no Japão. Apenas o leite cru, fervido e reduzido na Índia. E um creme acrescido de oleaginosas, especiarias, fruta seca na Arábia Saudita e muitos outros locais e maneiras diferentes de fazer o sorvete. Por isso que eu não quero entrar nessa briga. O que é o sorvete? O sorvete é uma espuma semissólida. Basicamente, o sorvete é a mistura de creme, cristais de gelo e ar. É uma mistura organizada em proporções exatas e ação mecânica junto ao frio. Os cristais de gelo são a espinha dorsal do sorvete, porque eles vão impactar diretamente na qualidade dessa preparação. Quanto mais rápido e menor a temperatura que o sorvete for congelado, melhor vai ser a qualidade dele, porque ele vai ter muitos cristalzinhos de gelo em tamanhos menores. Isso vai conferir no sorvete uma textura mais macia e suave. Já se o sorvete for congelado lentamente, serão formados poucos e grandes cristais de gelo, que vão tornar esse sorvete mais áspero e grosseiro. Então, ao contrário do que muitos dizem, o problema não é o cristal de gelo em si, porque ele é importante, ele precisa existir dentro do sorvete. Já o creme é responsável pelas partículas que coligam os cristais de gelo entre si, por conta da gordura que tem ali no creme. Mas ele coliga essas partículas sem muita força. O açúcar também é muito importante dentro do creme, porque é ele que impede que 1/5 da água presente nesse creme congele. Porque geralmente um sorvete, para chegar naquela textura que a gente conhece, ele precisa ser exposto a temperatura de mais ou menos menos 18 graus Celsius. E o açúcar impede que 1/5 da água, mesmo quando exposta a essa temperatura, congele. Já o ar é importante por ficar preso durante o congelamento ali, quando ele é agitado. É ele que torna o sorvete mais leve e fácil de pegar. Mas o ar também precisa ser aplicado dentro desse sorvete na proporção correta, porque senão isso vai impactar na textura dele, na cremosidade e afins. Ou seja, o equilíbrio é o segredo da consistência perfeita de um sorvete, que deve ser cremoso, liso, firme e quase elástico. Tipos de sorvete. Aí a gente entra em um tema delicado. Lembra que eu falei que não é errado chamar gelato de sorvete? Mas que é errado chamar sorvete de gelato? Pois bem, vamos dizer que dentro do gênero sorvete existem várias espécies dele. E eu vou subdividir aqui para vocês dentro das regras da Anvisa.
Sorvetes de leite são sorvetes que são feitos à base de leite e derivados lácteos. Sorvetes de creme contém pelo menos 3% de leite e derivados e pelo menos 8% de qualquer outro tipo de gordura alimentar. Aquelas conhecidas gorduras totais. Aí a gente já vê que a qualidade vai mudando. Então, quando você compra um sorvete de creme, você sabe, vai ter outros tipos de gordura além da gordura do leite. Sorvete. A gordura pode ser total ou parcialmente de origem não láctea. Ou seja, aqui não é necessário ter nem 0,00001% de leite, creme de leite e afim. A gordura pode ser totalmente de origem industrializada. Sorbet é a base de polpas, sucos de frutas, gelados de fruta. Geralmente é misturado com açúcar ou com algum outro tipo de adoçante. Não tem nada de leite aqui. Só o começo, você não viu nada. Quando chegar no gelato aqui vai ficar pesado. Tem outros tipos de sorvete fugindo desse escopo aqui, como por exemplo o sorvete soft. Sabe aquele da casquinha? Então é ele. Esse sorvete ele é servido a uma temperatura mais alta, geralmente menos 6 graus Celsius, por aí. E por isso que ele derrete com mais facilidade. Resumindo, aqui em terras brasileiras, o sorvete, chamado apenas de sorvete, não precisa ter nenhum derivado lácteo, ou seja, não precisa ter leite, não precisa ter creme de leite, nada disso. Ele pode conter só gorduras hidrogenadas, somente gorduras feitas e fabricadas na indústria, exclusivamente para baratear produtos que precisam de gordura na sua produção, isentando assim o uso dessa gordura cara que é proveniente do leite e de derivados lácteos, além de possuir um acréscimo altíssimo de ar na composição, também para baratear o produto para a indústria. Lembra que eu falei antes que o segredo do sorvete perfeito é o equilíbrio, que o ar tem que ser colocado na proporção certa? Tudo isso, para nós consumidores, é muito danoso, tanto para a saúde, por consumirmos uma gordura de tão baixa qualidade, infinitos aditivos químicos e estabilizantes, como também é danoso para o bolso. Me fala aqui embaixo, antes de eu te contar o porquê, por que você acha que os potes de sorvete que a gente encontra no mercado, na padaria, mensuram o conteúdo dentro deles em litros e não em gramas? Me conta aqui embaixo, rapidinho só. Vou dar aí uns 5 segundinhos para você. Nada em vão na indústria. 1,5 litro de sorvete é equivalente a 750 gramas de creme. Isso mesmo. Metade desse sorvete que você compra no pote é ar. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Quando você paga R$ 35,00 em um pote de 1,5 litro de sorvete industrializado, você está pagando R$ 17,50 por ar. Mas Ana, cadê o gelato? Calma, aí entra o gelato. Gelato em italiano significa gelado. E é a maneira como eles chamam sorvete por lá. O gelato é feito apenas de leite e creme de leite. Para fazer outros sabores, são adicionados ingredientes naturais, como geleias, pastas oleaginosas e afins. E não são utilizados nenhum tipo de corante ou aromas artificiais. Não tem acréscimo de nenhum outro tipo de gordura industrializada, de nenhuma outra gordura barata. Nem aditivos químicos e nem estabilizantes. E para melhorar, o ar agregado nesse gelato, nesse sorvete categorizado como gelato, é apenas o mínimo necessário. O gelato, quando comparado com o sorvete tipificado pela indústria, é mais denso, mais macio e suave. Não se notam cristais de gelo, é mais untuoso pelo tipo de gordura base utilizada, além de ser muito mais saudável por não conter aditivos químicos, adição de outros tipos de gorduras ruins, etc. Pode perceber que geralmente os potes de gelato mensuram o conteúdo dele em gramas e não em litros, porque tem pouquíssimo ar na composição mesmo. Ou seja, se a gente fosse encher um pote de sorvete industrial com gelato, a gente ia precisar do dobro de creme quando comparado com sorvete industrializado, que metade é ar. Por conta de toda a qualidade que é colocada dentro de um gelato, ele vai ser mais caro,
mas a gente também tem toda essa diferença em relação ao ar. Então, quando a gente compra gelato, a gente compra o creme em si, a gente não tá comprando ar. Gente, e eu não tô aqui defendendo o preço de nada, tá? Porque tá tudo um absurdo de caro mesmo. E eu também não tô dizendo pra você parar de tomar seu sorvetinho industrializado, mas faz parte do meu trabalho te mostrar a diferença de cada um deles, para que quando você for escolher o seu sorvete sagrado de domingo, você saiba exatamente o que você tá comprando, o que você tá consumindo e pelo que você tá pagando. Dá a mão aqui pra tia, vai! Que eu tô te ajudando a ter o poder de escolha consciente e não marionetizada. Se você ficou até aqui, comenta ar para eu ter um termômetro de quantas pessoas estão assistindo o vídeo até o final. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e se te ajudou de alguma forma. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ter mais conteúdos docísticos aqui para você. Se ficou qualquer dúvida também, gente, fiquem à vontade para colocar aqui embaixo que eu vou buscar para responder vocês. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. Um beijo gelado, até o próximo vídeo e tchau!